E aí, pessoal, tudo bom? Então, vamos falar desse livrinho aqui. Antes de partir, os 5 principais arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer. Bronnie Ware. Bom, a Bronnie, ela é uma escritora e compositora australiana e nesse livro ela se propõe a falar justamente quais são os principais arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer. Antes de escrever esse livro, ela escrevia num blog, e aí num dia nesse blog ela escreveu sobre os 5 principais arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer, e essa postagem dela meio que viralizou. E aí depois disso é que um amigo dela, que é editor, alguma coisa assim, começou a encorajar ela a escrever mais, para ela escrever um livro sobre aquilo, transformar aquela postagem em um livro, e aí acabou dando origem a esse livro. O livro aqui é dividido em 22 capítulos, mais a introdução. Ela fala de 5 lamentos, né, os 5 maiores arrependimentos, mas tem outros tópicos ali entre cada um desses lamentos. E aí aqui no início ela começa falando dos trópicos às neves, um caminho inesperado na carreira e honestidade e resignação. E aí ela começa a contar um pouco a história dela, porque ela trabalhava num banco até uns 20 anos na Austrália e um dia decidiu que não queria mais ficar no escritório e foi para a Europa, não lembro que país exatamente que ela ficou rodando por lá, achou um namorado lá, tinha uns amigos, mas aí iam para balada, fumavam, bebiam, e ela começou a perceber que aquilo não era a vida que ela queria. Aí um dia ela e o namorado que ela tinha lá na Europa, eles decidem fazer uma viagem para o Oriente Médio, aí ela acaba redescobrindo muitas coisas e decide voltar para a Austrália, mas aí ela meio que não sabia o que queria fazer e acaba parando meio de supetão assim, de cuidados paliativos, né? Então ela cuidava de pessoas que estavam morrendo ou da casa dessas pessoas. Então, ao longo do livro aqui, ela vai contando como é essa experiência com cuidados paliativos, né, cuidar de pessoas que estão morrendo, como é que era o trabalho em si, as coisas que ela tinha que fazer, as coisas que ela foi se acostumando. E ela era uma moça muito desapegada, assim, então ela não tinha lugar para morar, ela morava na casa dessas pessoas, porque geralmente o cuidador tem que ficar lá, ou quando só passava um turno, ela ficava na casa de algum amigo, de algum conhecido, alugava algum apartamento durante um período e ficava por isso mesmo. E ela tinha um Jeep, às vezes ela dormia no próprio Jeep, esse tipo de coisa. Tem uma hora aqui que ela até se desfaz do Jeep, ela compra um outro carro menor, que os amigos dela chamam o carro de floco de arroz, de tão pequeno que é. Ela tem que se desfazer de um monte de coisa, ela vende a maior parte das coisas dela e a vida inteira dela cabe dentro daquele carro dela que ela usa para viajar. Então ela trabalhava em diversas cidades como cuidadora paliativa, porque daí ela podia se mover, ficar e se instalar em qualquer lugar. Então ela era uma moça já muito desapegada nesse sentido. E aí entra o primeiro lamento. Desejaria ter tido a coragem de viver uma vida verdadeira para mim mesma, não a vida que os outros esperavam de mim. E aí, todos esses lamentos, ela conta a história de alguém que ela estava cuidando, como essa pessoa estava enfrentando a morte, né, porque essas pessoas estavam à beira da morte, e esses eram os ensinamentos que ela aprendeu com essas pessoas, né, quais eram os maiores arrependimentos, então ela conta uma historinha. No caso aqui é de uma mulher que viveu uma vida que o pessoal esperava dela, né? Então ela acabou casando, ficou num casamento que estava ruim, o marido era meio agressivo, meio tirano, mas ela se manteve naquilo porque separar do casamento era uma coisa meio horrorosa para o pessoal da época, né? Então ela acabou ficando naquele casamento, mas o que ela queria mesmo era ser independente do marido, poder viajar, fazer uma série de coisas. Então daí conta aqui uma série de conversas que a Bronnie, a autora aqui, tinha com essa paciente, e as coisas que a paciente ia relatando para ela, né, ia confessando e como ela ia processando essas informações. Só que assim, durante todos os lamentos, uma coisa que a Bronnie faz aqui, ela começa contando a história do paciente, o paciente está se queixando de tal coisa. Aí a Bronnie ela faz um parêntese bem grande para contar uma parte da história dela que se encaixa exatamente nisso. Então a Bronnie aqui falava, quando ela era pequena, ela já era meio descolada, mas aí ela tinha que lidar um pouco com a família e os irmãos ali, os pais e os irmãos, como eles botavam uma pressão nela para ela ser alguma coisa, ter um determinado emprego e tal, e ela nunca se encaixou naquelas coisas. Então ela pega essas lições que ela aprendeu com as pessoas que estavam morrendo e consegue enxergar um paralelo, ou fazer um paralelo aqui no livro, com alguma coisa que ela viveu também. E aí, assim, apesar de serem 5 lamentos, depois de cada lamento ela coloca mais 2 capítulos sobre algum tema que é relacionado de alguma forma, né? Nesse caso aqui é produto de nosso meio e prisões. E aí no produto de nosso meio ela fala um pouco sobre o ambiente que nós vivemos, como isso influencia muito aquilo que nós somos. Então ela conta um pouco de quando ela estava na Europa, ela saía com pessoas que gostavam de usar drogas, bebiam e tudo mais, e ela era muito influenciada por isso. Então ela naquele meio acabava adotando esses mesmos hábitos. Mas a partir do momento que ela saiu daquilo, foi para um outro ambiente, ela começou a se adaptar de uma forma diferente, ela começou a ter outros hábitos. E aí ela traz algumas historinhas aqui em relação a isso também.
E aí em Prisões ela fala um pouco sobre, acho que é meio que vitimismo, né? Essa ideia, essa prisão que nós temos de que aconteceu um negócio na minha vida, eu tô condenado pro resto da vida, sem sem acreditar que eu posso mudar as coisas do jeito que estão acontecendo. Então ela volta um pouco nessa questão, a pessoa ficar muito aprisionada naquela crença dela de que não tem como mudar, é obrigado a aceitar aquilo, e no final da vida acaba se arrependendo. No Lamento 2, ela fala, desejaria não ter trabalhado tanto. E aí aqui vem o óbvio, né? Tem um homem lá que ele trabalhou a vida inteira e tudo mais, só que aí ele queria continuar trabalhando quando velho, a mulher queria que ele se aposentasse para eles poderem viajar, poder fazer tudo na vida. Aí o homem disse assim, tá, só mais um ano. Só que no meio desse um ano a mulher acabou desenvolvendo uma doença, ela morreu muito rápido, então ele acabou não tendo condição de aproveitar a vida com a esposa, e eu não lembro se com os filhos aqui também, justamente porque ele estava tão preocupado com o trabalho. E aí depois que a esposa morreu, passou vários anos, ele lá à beira da morte, ele se deu conta de que ele estava trabalhando tanto, mas no final da vida ninguém se importava com isso, né? Ele acabou simplesmente deixando de ver outras coisas que eram importantes, porque ele estava muito focado no trabalho. E aí ela fala exatamente sobre isso, né? Como ela estava se dedicando tanto aos trabalhos, às coisas que ela queria, mas estava deixando de ver as coisas que tinham importância para ela, de fato, né? E aí segue 2 outros capítulos aqui, um é Propósito e Intenção, onde ela fala de uma paciente dela que tinha um trabalho, mas o marido morreu, perdeu uma filha também, só que ela vivia com a ideia de ter um projeto comunitário, uma coisa assim, e é justamente sobre alguma coisa que dá propósito, né? E aí um dia essa mulher ela larga o trabalho e vai trabalhar nesse projeto comunitário, enfim, ela ganha bem menos, é um negócio diferente, mas aquilo preenche a pessoa, né? Então é justamente essa coisa de eu fazer algo que tem um propósito para mim, não simplesmente eu estar lá no trabalho fazendo porque eu tenho que fazer aquilo, mas encontrar alguma coisa que me dá propósito, que eu tenho intenção de fazer. E em seguida segue o Simplicidade, que daí também eu acho que o nome é bem autoesclarecido, que é a ideia de simplificar a vida, né? Então tinha lá os clientes dela que queriam ter muitos luxos e tal, só que no final da vida eles perceberam que o que era mais importante era justamente as coisas simples, estar cercado da própria família, dos amigos, estar sendo bem cuidado, de ter cuidado um pouco da saúde, as coisas que são, digamos, mais elementares da vida, né? Não a ideia de que eu preciso de muitas coisas na vida, não, a ideia é justamente eu simplificar, e isso torna a vida mais leve, digamos assim, né? Ao invés de eu me impor uma série de cobranças de coisas que não tem sentido, do tipo, eu tenho que ter o status X porque na sociedade isso é o que é apreciado. Eu tenho que ter o carrão X porque é assim que as pessoas admiram os outros, etc. E na verdade isso é um monte de autoimposição que nós colocamos com base no que nós vemos nos outros, mas no fim da vida ninguém se importa com isso. Só nós que temos a sensação de ter perdido o tempo com essas coisas que no final eram meio fúteis. No Lamento 3, desejaria ter tido a coragem de expressar meus sentimentos. Aí aquela conta a história de um homem que ele está à beira da morte também, só que tem um filho dele que acredita que tem que estar ali fazendo tudo pelo pai, sempre quis a aprovação do pai e tudo mais. E esse senhor, esse homem, ele nunca conseguiu dizer para o filho dele o quanto ele amava o filho dele, o quanto ele se orgulhava do filho dele, para libertar o filho dele dessas coisas. Então conta um pouco disso de, aquele homem estava lá à beira da morte, o filho dele estava sentindo um pesar tão grande, porque queria se provar para o pai, queria estar toda hora fazendo as coisas, mas não fazia as coisas meio que do jeito certo, né, as coisas que agradavam o pai ali, o senhor que estava à beira da morte, justamente porque o pai não chegou para o filho e expressou os sentimentos dele, dizendo, não, eu gosto do jeito que tu és, eu gosto das coisas que tu conquistaste na vida, tenho orgulho de ti, te amo do jeito que tu és e tudo mais. E isso acabava colocando um peso nos outros, só que aí ele fica com esse pesar porque ele não conseguia expressar os sentimentos dele. E aí segue os outros 2 capítulos aqui, o primeiro é Sem Culpas, e aí falando justamente disso, ao invés de chegar no final da vida sentindo culpa das coisas, eu ter agido de uma forma que não me deixasse culpa, e eu não ficar carregando coisas pelas quais, primeiro, as coisas acontecem, né, então nós erramos na vida, mas não ficar carregando essa culpa, e simplesmente eu aprendi com o erro e procurei mudar, mas não de ficar carregando aquela coisa pesada, como se eu fosse um mártir, alguma coisa desse gênero que precisa ser crucificado ao longo da vida. E o outro capítulo que segue aqui é Bênçãos Disfarçadas. Daí ela conta a história de uma senhora que está com Alzheimer, e aí como ela está esquecendo as coisas, quem já conheceu alguém com Alzheimer mais avançado sabe que a pessoa às vezes parece que é uma pessoa cega, porque ela tem um olhar meio vago, meio distante, como se ela nem percebesse as coisas.
Só que daí ela conta que tinha alguns momentos de lucidez dessa mulher. Então, ela estava lá cuidando da mulher e tudo mais, e uma hora a mulher virou para ela e falou assim: eu acho você um encanto. E ela mostrou assim como existem alguns pequenos momentos na vida que pode ser visto como uma bênção, sabe? Tipo, a pessoa tá lá doente com Alzheimer, mas ela teve um momento de lucidez e falar aquilo, e a pessoa que recebeu aquilo pode ver aquilo como uma bênção. Ela fala um pouco de uma amizade que ela tinha, que estava com problema também, daí como elas acabaram se afastando. Ela fala um pouco sobre a questão de ser verdadeira com o outro, porque tinha uma outra cuidadora dessa mulher com Alzheimer que dava um banho frio na mulher e não tinha necessidade dessas coisas. E aí um dia ela vai lá falar com a menina, diz que não vê sentido, mas ela percebe que assim, apesar do que a outra pessoa está fazendo, eu fui lá, falei, fui honesto, quis resolver as coisas e tudo mais. No Lamento 4, desejaria ter ficado em contato com meus amigos. Daí também é bem óbvio, né? A pessoa chegou ao final da vida, ela perdeu o contato com os amigos, estava muito sozinha e ela percebia como aquilo fazia falta no final da vida, né? Quem já estudou um pouco sobre isso sabe que ao longo da vida nós vamos tendo menos relações, né? As relações não perduram tanto, então nós vamos ficando cada vez mais restritos. E aí aqui fala justamente disso, as pessoas chegam no final da vida e se dão conta que não têm amigos, principalmente amigos da própria idade. Então ela conta até de um senhor aqui, que ele tinha, depois que a mulher morreu, ele entrou num clube lá de outros homens mais velhos, e aí eram todos homens da mesma idade, passando por problemas semelhantes e tal, e eles criaram uma comunidade forte, como aquilo fez diferença para esse homem ter tido uma velhice mais saudável em termos sociais, né? Mas aí conta uma outra mulher, acho que é nesse mesmo capítulo, que ela tá lá para morrer e ela não tem nem mais o contato das amigas dela. E aí a Brownie aqui, ela ajuda essa mulher a encontrar duas amigas que ainda estão vivas, as amigas vêm visitar ela, elas não têm contato, e a mulher meio que morre logo em seguida. Então a Brownie conta assim como ela ficou satisfeita de ter conseguido ajudar, assim, ela retomou o contato com as amigas e já estava prestes a morrer, e depois de ter tido contato ela morreu, mas morreu feliz, porque daí ela encontrou as amigas, botaram a conversa em dia, etc. E aí os dois capítulos que se seguem aqui, amigos verdadeiros, daí ela fala desses amigos que contribuem para o nosso crescimento, né? As pessoas que estão ali de fato para nós, quando as coisas apertam, as pessoas estão ali para se dispor a ouvir os nossos lamentos, as nossas queixas, os nossos desabafos, né? Ou às vezes pessoas para dar suporte. Ela fala desses amigos verdadeiros como isso, né? Aquela coisa que realmente ajuda na vida, não aquela coisa de tampar um buraco só para curtição e tudo mais. Ela até faz um paralelo aqui, se eu não me engano, com as amizades que ela tinha quando ela estava na Europa, que eram pessoas que só queriam sair, beber, fumar e tudo mais, e ela percebia como aquilo era prejudicial para ela. Então isso não são amigos verdadeiros, né? E o outro aqui é Permita-se. E aí conta a história de um homem aqui também que fala sobre a ideia de se permitir passar mais tempo com os amigos. Porque a Brownie aqui, ela era muito sozinha, ela vivia isolada na dela e tudo mais. Só que no final da vida, uma hora essa questão social, ela acaba batendo, né? E aí o homem falava para ela se permitir passar mais tempo com os amigos, cultivar essas relações de alguma forma, né? Mesmo pessoas assim que são mais isoladas, é bom ter umas amizades de ver de vez em quando, cultivar isso em termos de longo prazo. Só que cultivar, eu preciso me permitir sair dessa minha bolha, do conforto de fazer as minhas coisinhas do jeito que eu quero, com o controle que eu tenho, e me expor a uma situação que as coisas podem ser um pouco mais imprevisíveis, né? Então é se permitir ter essas relações sociais que podem agregar ao longo da vida. E o Lamento 5, desejaria ter me permitido ser mais feliz. Daí ela conta a história de uma mulher que é muito grosseira, muito arrogante, muito estúpida, porque na verdade essa mulher vivia cheia de amargura porque ela acreditava que não podia ser feliz, então ela tinha que ser desse jeito com todo mundo. E aí a Brownie começa a conversar com ela e tal, para mostrar para ela que ela não tem sentido ela ser daquele jeito, porque isso só afastava as pessoas dela. E ela percebia que ela queria ter as pessoas por perto. Então essa mulher começa a se dar conta que, na verdade, ela achou que não merecia ser feliz e ela ficava impedindo de viver os momentos bons da vida, né, de aproveitar as coisas boas da vida. E aí segue uma série de outros capítulozinhos aqui da conclusão. O primeiro é a felicidade é agora, então ela fala sobre a questão do momento, né, essa coisa da presença do agora, de estar imerso no momento, de fazer as coisas nesse momento, que a felicidade ela acontece aqui, não é sempre o plano de futuro, a vida está acontecendo agora, então a questão de ter a felicidade, o acesso a isso nesse momento. Depois ela fala uma questão de perspectiva, e aí ela fala que é justamente isso, a forma como eu enxergo os fenômenos, né? Porque eu posso enxergar as coisas boas ou as coisas ruins de tudo que está acontecendo.
E mesmo as coisas ruins que estão acontecendo, então, por exemplo, a morte, como era a maior parte dos pacientes aqui, existe algo bom que está acontecendo ali. Então a pessoa às vezes está se redimindo de alguma coisa, a pessoa está contribuindo de alguma outra forma para alguém que está em torno dela, está ensinando alguma coisa, essa pessoa está deixando um legado. Então tem essa questão da perspectiva. Depois ela entra em alguns capítulos aqui falando um pouco mais sobre ela mesma. E aí o primeiro é Tempos de Mudança, porque ela gostava de tocar instrumento, guitarra, compor e tudo mais, só que ela teve que deixar isso meio de lado porque não dava para conciliar bem com esse trabalho com os pacientes. E em um determinado momento ela decide que meio que está na hora dela parar de cuidar dessas pessoas morrendo, porque pelo que dá a entender aqui do livro, ela passa mais de 20 anos trabalhando como cuidadora de cuidados paliativos. E aí lá nos 40 anos ela decide que não, está na hora de fazer alguma coisa, daí ela decide investir nas composições dela e tudo mais. E ela decide fazer um trabalho social num presídio feminino, ensinando presidiárias a compor. Então ela consegue lá num presídio um financiamento para comprar algumas guitarras e tal, e ela vai para lá dar aula para essas mulheres. Mas aí ela conta essa dinâmica. Quando ela chega lá, as presidiárias tudo olhando para ela meio de canto, com um pouco de preconceito, aquele distanciamento, e com o tempo ela vai desenvolvendo uma relação com essas presidiárias, as presidiárias vão aprendendo, algumas ficam na aula, outras não ficam, e depois ela vai mostrando assim como a relação delas vai melhorando, como a música ali foi um processo terapêutico em termos de reformulação dessas cidadãs para elas voltarem a ser reinseridas na sociedade e tudo mais. Depois ela entra num capítulo chamado Escuridão e Aurora, e aí é quando ela decide meio que se assentar, né, porque ela vivia viajando o tempo inteiro. Ela decide alugar um bangalô lá numa fazenda bem isolada no meio do mato. Só que de repente ela começa a lidar com uma depressão, porque ela passou a vida inteira cuidando dos outros, mas não cuidava da mesma forma dela mesma. E aí ela conta nesse processo de depressão que ela estava passando, como era difícil, ela não tinha muita gente para contar, tinha um amigo dela que às vezes ligava para saber como é que ela estava. Ela chega a escrever uma carta de despedida para cometer suicídio, mas depois ela recebe uma ligação na hora sobre um seguro de saúde para ambulância, né? E daí ela conta até a ironia do momento de que até na hora que ela está morrendo ela tem que se preocupar com uma ambulância para vir buscar ela depois. Aí ela acaba desistindo da ideia, obviamente, e conta como é que foi esse processo de se redescobrir, né, para sair dessa depressão. Depois vem Sem Lamentos, e aí ela conta que todas as coisas que ela aprendeu, toda a vida que ela teve, como ela colocou esses ensinamentos em prática, né, justamente para poder chegar ao final da vida e não se lamentar de não ter feito alguma coisa. Porque no geral as pessoas costumam se lamentar das coisas que elas deixaram de fazer, não das coisas que fizeram. Mesmo as coisas que as pessoas fizeram que deu errado, digamos assim, as pessoas tendem a não se arrepender, porque senão, pelo menos eu tive coragem de ir lá e fazer. De repente eu não devia ter feito, foi uma besteira, tudo mais. Mas geralmente as pessoas se arrependem daquilo que deixaram de fazer. Pô, eu queria ter falado para tal pessoa tal coisa, eu queria ter viajado, eu queria ter estudado não sei o que, eu queria ter trabalhado com não sei o que. As pessoas se arrependem das coisas que elas deixaram de fazer e tinham vontade. Então daí ela fala um pouco sobre isso de não ter nenhum lamento na vida dela, né? De ter conduzido a vida com esses ensinamentos para chegar lá no final e não ter nada para reclamar, digamos assim. E o último capítulo aqui é o Sorria e Saiba. E aí ela fala um pouco meio que de um mantra que ela tem, né, sobre sorrir e saber das coisas, ou fazer e saber. É um capítulozinho um pouquinho mais chato, ela fala um pouco sobre a ideia de uma lâmpada que daí adquire poeira e daí a pessoa vai lá, limpa e aparece um pouco de luz e a luz vai se alimentando. É um negócio bem de autoajuda, assim. Mas é justamente a ideia de que, não, eu tenho uma luz dentro de mim, independente da poeira toda que está cobrindo tudo isso, existe uma luz dentro de mim que continua a brilhar, e se eu continuar sorrindo e sabendo que existe essa luz, uma hora as coisas melhorarão. Bom, como vocês podem ver, o livro aqui não parece grande, mas ele tem 300 páginas, apesar do formato dele aqui não ser grande, eu tive a sensação de que o livro ele é longo, até porque se vocês verem aqui, não tem muita margem, as letras parecem não tem um espaçamento muito grande, então eu achei que o livro era meio longo. Só que parte dessa sensação é porque o livro é muito narrativo, e quem me conhece sabe que eu gosto muito de leitura mais científica, de ser uma coisa mais objetiva e direta.
Gosto de algumas biografias, parte narrativa, mas aqui parece que excedeu um pouco o que é o do meu gosto. Eu vim parar nesse livro aqui por conta do livro da Ana Cláudia Quintana Arantes, que eu já fiz review aí lá no Instagram e tá aqui no YouTube, que é esse aqui, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, que é um livro maravilhoso, eu gostei bastante. Nesse livro aqui, ela menciona esse livro da Brony, e aí foi esse o motivo que me levou aí atrás desse livro aqui. Bom, de uma forma geral, o livro tem uma linguagem bem acessível, o livro não é nada técnico em termos de psicologia, é bem um livro mais de autoajuda, assim, de compartilhar esses arrependimentos das pessoas. Eu não sei exatamente o que eu esperava do livro, o livro tem uns ensinamentos legais, mas eu já tive contato com muitas dessas coisas aqui. Para quem gostou do livro da Ana Cláudia Quintana Arantes, talvez esse livro aqui da Brony, ele faça mais sentido. Mas não achei que tinha nada demais, assim, de ler esse livro muda a vida de alguém. Talvez para quem não tenha contato com esse tipo de assunto, sendo o primeiro livro, pode ser que traga muitos insights. Do meu ponto de vista, o livro ele é muito narrativo, uma hora fica cansativo, mas vai do gosto de cada um. Então fica aí a recomendação para vocês, beleza?